Primeiramente, de tudo, como do nosso tema aqui, normalmente são os pais que escolhem um esporte para nós. Uma das bases disso, né? Ou o pai tem uma afinidade com o esporte, ou já praticou, ou gosta, ou tem algum vínculo com isso, os pais acabam escolhendo. Depois disso, de outro item que é muito falado, são as habilidades. Né? Depois dessa escolha dos pais, cada atleta ou cada pessoa tem uma habilidade. Né? A gente conhece pessoas que têm habilidade para música, tem habilidade para correr, habilidade para pedalar, para nadar, para uma série de coisas. Então nós vamos para essas habilidades, aí que é as nossas escolhas. A convivência com amigos, com parentes, daí que sai a nossa escolha de um determinado esporte. A parte social, né, que também é praticamente um sinônimo de convivência. O incentivo dos pais, dos amigos, do professor, dos colegas, né? O currículo escolar, que às vezes a escola traz futebol, basquete, vôlei, daí que você acaba escolhendo um esporte. E entre outros, né? Entre outras maneiras que às vezes acabam nos trazendo. No caso aqui, o que a gente está falando hoje é de natação. Né? Algum desses itens foi que alguém lhes trouxe para ser nadadores, né? que elenca lá. Aí o que eu busquei também? Qual que é a obrigação dos pais? Né? O que o pai é obrigado a fazer? Né? Aos pais ou responsáveis por uma criança, cabe a obrigação de promover seu sustento, condições dignas de sobrevivência, segurança e também instrução, até atingir a maioridade. Essa é a obrigação. Né? Se formos buscar uma lei, o que teu pai é obrigado? Ele é obrigado a isso. Pode continuar, Daniel. Aí eu comecei a pensar, bom, se nós temos essa parte da obrigação, então como que... Boa tarde. Como que nós vamos elencar agora de saber o que os pais devem fazer para conduzir a um atleta de chegar num alto rendimento? Não existe uma obrigação no esporte. Eu busquei alguma coisa assim que não tem uma obrigação. Que teu pai deve te levar para você treinar, que deve te dar base para isso. Não é obrigado. Pô, se não é obrigado, então já começa a ficar um pouco mais complicado. Então, também não há um manual de conduta na legislação para os pais ou responsáveis, ou então uma receita mágica para se tornar um grande atleta. Porque eu fui buscando algumas informações que pudessem eu chegar aqui e falar para vocês, olha, é importante vocês fazerem isso, que vai dar certo. Mas não tem. Aí que tem o X da questão, a grande dificuldade. O que existe são experiências já vividas que podem ou não servirem nessa jornada. Resultados de colegas que fizeram, de pais de superatletas que fizeram. São experiências, gente, porque cada pessoa é um indivíduo, e cada indivíduo tem a sua correlação, o seu psique, que ele vai desenvolvendo durante a vida e necessidades. Aqui se torna muito complicado de eu dizer para vocês que se vocês fizerem tal pressão, tal acompanhamento para os seus filhos, vai dar certo, eles vão ser um excelente atleta. Não tem. Porque tem atletas que tem pessoas que precisam ser cobradas em toda a sua capacidade, e tem pessoas que precisam trabalhar com tranquilidade, sem pressão. Aqui que se torna o X da questão. Então, qual é o papel dos pais e apoiadores? Né? Eu achei coisas aqui que foram assim, que me pareceram claras e que vão levar a um caminho mais fácil. Dar condições ao atleta para seguir suas rotinas de treino. Esse é o primeiro item. Né? Levar nos treinos, com horário, né? Porque isso é muito importante, né? Treinar é um negócio que exige horário de toda maneira, né? Empatia, desenvolvendo o respeito pelo treinador e demais atletas, inclusive adversários. Essa parte aqui ela é muito importante. Porque o respeito pelo treinador
O treinador hoje, ele já não é mais como um professor, né? O professor, antigamente, para nós, era uma pessoa que tinha a voz do comando, né? Se a gente lembrar quando chegava o professor na sala, quando eu estudava, e não faz tanto tempo assim, mas a gente até se levantava na sala e sentava, né? A gente que estudou junto, a gente tinha que levantar para o professor, depois sentar. Hoje eu já não sei se é mais assim, não, acredito que não. Mas o treinador precisa ter esse respeito e essa conduta, quando diz, tem que seguir. E isso, obviamente, que a gente traz de casa. Então, esse é um grande papel dos pais de respeitar o treinador, os atletas, os colegas e principalmente os adversários. Porque quando a gente começa a competir, pelo menos eu sou assim, quando eu vou competir eu fico vendo quem que tá, porque o meu não é sempre as mesmas pessoas. Eu, como participo de competição de mountain bike, de natação, de triatlon, de corrida e tal, então às vezes eu pego lá a lista de inscrição e já vou vendo quem que tá lá, para eu saber quem que eu tenho que ir atrás, quem que eu tenho que me cuidar, tem que ver. Querendo ou não, a gente acaba pensando na pessoa como um inimigo. Tem que ganhar. Mas isso, a gente tem que tomar cuidado para que não transcenda o respeito. O respeito por outra pessoa que treinou tanto quanto você para estar lá. Que passou por todas as dificuldades da vida, porque treinar não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. É uma coisa difícil, é trabalhoso, é penoso, é todo dia. Então, o atleta, o outro, quando você perde para uma outra pessoa que também é do teu nível, você tem que ter o respeito, saber que essa pessoa também mereceu estar ali, né? Não é só nós que somos filhos de Deus, não é só nós aqui. A nutrição e suplementação adequada, que aqui a nossa querida colega amiga de treino e de tudo mais aqui vai poder falar com vocês com mais propriedade, que isso é super importante. Se nós somos atletas e nós precisamos de um maior rendimento corporal, a gente precisa da nutrição e suplementação. Isso é algo também que os pais devem, né, como vocês não são ainda pessoas dominadoras do próprio sustento para poder comprar, então tem que fazer isso aqui. Os pais darem essas condições, né, de nutrição e suplementação. E o suporte para competir sem pressão demasiada sobre o resultado. Então essa parte eu coloquei também. Porque é muito difícil, gente. Porque, às vezes, eu vi o Pina falando aqui no começo da natação, que a natação é um esporte individual. Eu me pergunto se ela é individual. E digo para vocês que não é. Ela não é individual. Ela é de todo mundo. Tem um filme que é 100 metros, o nome do filme. Não sei se vocês já assistiram, eu digo para vocês que vale muito a pena, é uma história real, ela é linda, ela fala do Iron Man, né? Ele sofria de, acho que, esquizofrenia, e o sogro dele começou a treinar ele, e ele era muito doente e tal, era sedentário, e o nome do filme é 100 metros, porque o sogro dele, quando foi dar treino para ele, ou quis que ele desse treino, falou que você não consegue correr nem 100 metros. E isso ficou na cabeça dele, só 100 metros e tal. E o filme é lindo, assim, porque é bem difícil. E tem uma fala no filme lá que é muito importante, que ele fala para a esposa dele, é o meu Ironman, sou eu que vou fazer o Ironman. E ela diz que não. Não é você que vai fazer o Ironman. Porque quando você está pedalando, eu estou cuidando do nosso filho. Quando você está correndo, eu estou fazendo comida para você. E quando você está descansando, eu estou preparando o nosso filho para dormir. Então, não é individual. É um treino em coletivo. Todo mundo participa, principalmente os pais de vocês. Eu tenho certeza que quando dá o tempo lá, quando soa lá o pino para vocês mergulharem, o pai de vocês faz tanta força quanto vocês. Vocês podem ter certeza, isso eu digo para vocês, da parte psicológica, eu conheço que eles se juntam. Enquanto vocês não terminam aquilo, não acaba. E se não é no tempo, eles vão estar tão bravos quanto vocês, sem ter entrado na natação. E posso dizer para vocês que a percepção corporal e o estresse é igual. É igual. Então, ele é um esporte coletivo que todo mundo participa. Todos estão lá.
participando. Então não é algo assim muito fácil. Aqui que a gente tem que pegar um pouco dessa pressão, porque é algo que é um pouco complicado, né? Quando se é cobrado um resultado. Nós temos a nossa própria cobrança de tempo que nós gostaríamos de fazer, mas os pais também têm. Principalmente eles têm lá estou me dedicando tanto, eu paro de fazer alguma coisa e trago você aqui, fico vendo e te invisto e não sei o quê. Aqui que gera um jogo do qual eu falei para vocês, porque tem pessoas que precisam dessa cobrança, dessa pressão enorme para que você para você suplementar isso aqui, passar por cima disso e ir à frente, como tem pessoas que se fizer isso, espana, né? Você vai apertando tanto como se fosse uma porca e ela perde a pressão e não rosqueia mais, né? Como que vai saber isso? Gente, isso aqui é uma coisa muito particular. Depende de filho para filho, depende de pai para pai, conforme é. Mas o ideal é que não seja cobrado com tanta pressão, de você ver que o seu filho conseguiu passar por cima disso e ir de novo. Até porque esporte é uma coisa um pouco ingrata. O que nós postamos na rede social é só as vitórias, né? A gente posta as fotos mais bonitas. A gente posta o nosso melhor tempo. Mas não posta o tempo que foi ruim, o dia que está feio, o dia que brigaram com você. A gente posta troféu lá. Se vocês entrarem no meu Instagram, meu Deus, cara, eu só ganhei. Baita campeão. Tem um monte de coisa lá. Nunca perdi. É que eu não posto as coisas que eu não perco, gente. Ninguém, é difícil alguém. Às vezes escrevo lá, tal, que não deu certo, mas é só no story do dia seguinte, não tava lá. Mas a não vitória realmente, assim, aquilo que você quer esquecer, você não posta. Mas esporte não é isso. Verônica, quantas vezes você não ganhou? Quantas vezes o Usain Bolt não ganhou, gente? Eu li hoje a história dele para trazer aqui para vocês. O Phelps, quantas vezes ele não ganhou? Muitas vezes, gente. Muitas, muito mais do que ele ganhou. Né? Eu vi lá quantos 1.000 quilômetros ele correu para ele fazer 10 segundos, fazer 9,58, que é o recorde dele, o recorde mundial, né? É muito treino e é muita derrota. E o atleta tem que ser a pessoa que mais tem uma resiliência para poder passar por cima. Né? Resiliência é a capacidade que você tem de se reerguer de si mesmo daquilo que não deu certo. Né? Vamos lá. Uma Bíblia, né? Vamos lá. Então, algumas dicas eu coloquei aqui para vocês que podem ajudar. Depois a gente pode passar para vocês, se vocês quiserem ver, quiserem usar lá o meu Instagram de super sucesso lá, quiserem me perguntar, ou até receita, pode me perguntar as coisas lá que eu digo para vocês. Acompanhar as rotinas de treinamentos e competições. Não transformar derrotas... legal, que é ótimo. Não transformar derrotas em algo que deva se envergonhar, elas fazem parte do esporte. Né? Principalmente isso aqui, de se envergonhar de uma derrota, não. Jamais, porque nós não conseguimos realmente ter assim, sempre um super resultado. Mostrar interesse sem exagerar nas cobranças, estar presente em eventos e situações importantes, sejam elas preparação ou da própria competição. Estar atento às necessidades de algum tipo de atenção especial sobre alguma questão específica, seja âmbito do esporte ou na vida pessoal. Até porque o esporte de alto rendimento é um plus. Ninguém é obrigado a isso. Né? Isso aqui, que nós estamos debatendo hoje, é um luxo. É algo que nós damos para os nossos filhos ou fazemos para nós mesmos, que é um plus na vida. Ninguém precisa disso, até porque viver do esporte, a gente tinha conversado sobre isso, quantos atletas que fazem isso, né? Se a gente pegar do futebol, eu ouvi dizer que é menos de 1% que são os que têm sucesso e ganham bem, dos que jogam, dos que praticam. Da natação, eu nem sei quantos tem no Brasil. Do triatlon, que eu vou dizer para vocês, que os triatlons que ganham salário, hoje eles ganham salário de sargento do Exército, que foi uma maneira que o país resolveu cobrir. Ganha como um sargento. E
Na mountain bike, que é outro esporte que eu pratico, só tem um atleta que agora está se aposentando, que é o Henrique Avancini, que é um que chegou no sucesso, que é uma pessoa que pode dizer que chegou a ganhar bem. Então é muito difícil disso, né? Eu vi um post do João Coutinho recentemente mencionando que só existem 400 tenistas no mundo que se sustentam com o que ganham a vida deles. Pois é, e se a gente pesquisar quantos tenistas existem no mundo? Milhões. Milhões. Se a gente pensar 400, né? É muito pouco, gente. Certamente também é ir na casa do 1% ou menos. O esporte, ele é bem difícil nessa parte. Viver do esporte é algo realmente bem complicado. Aconselhar e acompanhar a alimentação, descanso, treino e questões relacionadas à prevenção de lesões, né? Prevenção de lesão é um negócio assim que é um pouco difícil de chegar, né? Porque como nós treinamos em busca de alto rendimento, a gente sempre vai estar beirando o limiar da lesão. Então, é aquela luta. Aonde que eu vou, daqui a pouco é um ombro, é uma perna, é a gripe, é alguma coisa que acontece porque a gente exagerou. Mas não tem um termômetro. Se tivesse, era fácil, né? Algum termômetro digital, opa, é no 10, 9.8, beleza, vou parar. Mas não tem. A gente sempre vai um pouquinho mais, porque acho que dá, né? Porque chega alguém do lado e nada mais rápido, e você vai também, e assim vai. Até encontrar a sua lesão, né? Criar uma rotina que concilie a vida escolar com a prática esportiva sem excesso. Até porque, como eu acabei de dizer, viver do esporte é difícil. São pouquíssimas pessoas que conseguem. Então, nós temos que fazer um equilíbrio aqui, né? De fazer o filho estudar para ser alguém, né? Para ter uma vida de sucesso, ou ainda ir apostando no esporte para ver que, quem sabe, ele também vai ser, né? Porque, não sei se vocês assistiram aquele documentário do Schwarzenegger, o pai dele achava terrível que ele fosse fisiculturista. Achava até que não era coisa de homem naquela época. Não queria que ele fosse. Já pensou se ele seguisse o pai? Às vezes eu penso comigo, já pensou se o Mick Jagger não escutasse o pai dele? Certamente que o pai dele não falou para ele ser um roqueiro, né, um músico. Certamente falou que não. Se escutasse o pai dele, não seria esse sucesso mundial, né? O Arnold Schwarzenegger não seria quem ele foi, né? Que foi o Mr. Olympia, ganhou tudo que existia na época dele, né? Mas, no nosso caso, né, a gente tem que dar um apoio bem grande ali da parte escolar, porque é a base de tudo, né? Mesmo que seja um atleta de rendimento, de tudo mais, há-se a necessidade de você estudar para você saber aonde você está, e também porque a vida de atleta não é eterna. Ela chega num nível e depois muda, né? Conversar sobre a importância e respeito das relações com técnicos, colegas de equipe e adversários. Esse assunto aqui eu já falei com vocês, mas eu quis elencar porque ele é muito importante. Agora aqui, ó, que foi uma das coisas que eu falei primeiramente lá, né? Uma das coisas que acontece muito no esporte é que o pai quis ser um grande atleta, teve oportunidade e não conseguiu. E aí projeta no filho. Aí projeta no filho. Aí o filho tem que dar um jeito de se virar e ser o atleta. Daí começa aquela frustração, aquela pressão grande, que é algo que às vezes fica até um pouco no subconsciente, mas fica dentro daquilo que não conseguiu ser e projeta para o filho. Isso é algo também que, vamos dizer assim, se for para se tratar, tem que tratar numa situação bem de âmbito maior, até numa terapia mesmo, né? Lembrar sempre que a criança tem que ter tempo livre no seu dia, né? Porque estamos tratando ainda com crianças. Essa aqui é uma grande dificuldade. Eu já acompanhei alguns atletas de natação, inclusive, quando eu estava fazendo a minha pós-graduação, terminando e tal, daí nessa época eu queria fazer isso e fiz algum acompanhamento. É muito complicado, porque ser atleta, como eu falei, é um plus, é algo a mais, é algo que não se está no currículo de todo mundo. No currículo da escola, umas 2 vezes por semana, que tem lá educação física, que você jogar bola, brincar, ou alguma coisa dessa maneira, é algo lúdico, né? Não é algo competitivo. E de vocês, não. A gente tem uma rotina, um schedule lá que tem que cumprir
diariamente para poder chegar a ser atleta, né? Fazer pré-treinos, outros tipos de treinos, né? Então são rotinas que são das quais os colegas de vocês não têm. O que os colegas na idade de vocês estão fazendo? Estão pensando em sair, estão começando a conhecer outras coisas das quais não lhes cabe. E isso, às vezes, acontece de trazer um pouco de problema social. Por quê? Você chega na escola, já vão contando lá de uma festa que teve final de semana, tal. Aí, dependendo da idade, já começa a beber e tal, e coisa que não cabe, né? Atleta não dá para beber. Ou beber pouco e já não é a mesma coisa, já é muito diferente. Tudo isso muda demais. Então, você acaba se excluindo, daí às vezes você tem que ser amigo só dos atletas. E às vezes você não gosta muito do outro atleta amigo, né? Você gosta mais daquele um que bebe lá, tal. Então, começa a gerar bastante conflito. E isso também começa a ficar complicado também nos meios dos quais os pais têm que sentir isso e tentar acertar, né? Tentar equilibrar. Lembrar sempre que a criança tem respeito tal e respeitar o tempo e interesse dos menores em relação ao esporte, né? Porque às vezes a gente acha que ele precisa treinar tanto e cada um acha que não, é um pouco diferente. É difícil de acertar tudo isso aqui. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Tá. Gente, isso aqui eu peguei assim coisas que são gigantescas. Falar desse tema, ele é delicado, ele é complicado. A minha esposa também é psicóloga e eu contei para ela esses dias, eu vou dar uma palestra tal dela. Que legal, o que é? Ela, não, o pessoal lá da natação, né? Eu já falei uma vez para vocês, não lembro se alguém já estava, mas era outro tema. Ela me perguntou o tema, eu contei para ela falou, nossa, que tema difícil. Você falou, não fui nem eu que arrumei, foi o Ismael. Obrigado, Ismael, você me fez estudar, acho que isso é importante. Ele é um assunto bem interessante, gente. Eu digo para vocês que realmente às vezes vale a pena até procurar a ajuda de um psicólogo para ajudar, se tem condições, se podem fazer isso. Isso vai lhes trazer mais base para que possa fazer com que os atletas cheguem a um nível, porque o que a gente busca aqui, o que a gente fala aqui, às vezes são milésimos, né? A diferença é nada, e tudo importa para quando a diferença é muito pequena. Aí eu coloquei algumas frases aqui que eu acho que não existe nada mais justo e democrático quanto ao esporte. Naquele momento que você está numa largada, todos estão no mesmo nível, na mesma condição, na mesma preparação, não faz diferença se a pessoa é rica ou é pobre, se a pessoa fala tantas línguas ou não. A única diferença que faz é se ela treinou ou não. Isso faz muita diferença. Se você treinou e você foi resiliente de treinar e treinar e treinar e treinar, você tem capacidade de poder estar ali junto, né? Outra frase. Se você cansar, e você vai cansar, aprenda a descansar, não desistir, porque só perde quem desiste, né? Tenham certeza, né? O Usain Bolt, ele gostava mais de futebol do que corrida. E no começo lá de hoje que eu estava lendo, ele nem levava a sério os treinos. Ele só começou a levar a sério os treinos quando ele foi preso. Onde ele foi preso, daí o treinador dele pegou, ou você vai ou você racha, ou a gente desiste disso. Mas eu me lembro, ele não cometeu nenhum crime lá, eu não sei, acho que ele estava dentro de uma van, escondido, lá onde ele não deveria. Ele acabou sendo detido, e daí que ele resolveu treinar. Então, por sorte, ele não desistiu, né? Ele é o homem mais rápido do mundo até hoje, né? Não existe resultado positivo por uma mente negativa. Essa frase aqui minha esposa me falou numa prova que eu estava participando, do Mountain Dew Canela. Eu fui nessa prova, o pessoal lá da empresa que eu tenho a franquia, da TIM, eles resolveram levar todo mundo que gostava de correr nessa prova. E nos levaram lá. E tava todo mundo falando, Cristiano, atleta, não sei o quê, vai participar, tal, né? Eu, beleza, comigo mesmo, negócio comigo. Tal. E a prova acho que era de 15 quilômetros lá, uma corrida, uns trechos lá de subida, descida, né? E eu estava indo bem na prova, tal, mas de repente comecei a me sentir mal, não estava legal, tal, daí acabei mudando o meu pace, faltava acho que 2 quilômetros para terminar, daí algumas pessoas me passaram, eu comecei achei assim que não estava bem na prova. Eu pus na minha cabeça que eu não estava bem, mudei e terminei a prova, terminei em 4º lugar. Aquilo assim me deu uma tristeza tão grande assim, porque eu seria o único que ia ter pódio naquele momento.
Eu estava em segundo lugar na prova. Eu poderia ter continuado o que eu estava, assim, eu comecei a sentir uma dorzinha, comecei a achar que eu não estava bem. Eu desisti. Por quê? Eu mudei meu mindset naquele momento. Eu achei que eu não estava bem e eu passei a não estar bem porque eu achei que eu não estava bem. Nem sempre vocês vão ganhar, mas vocês vão ganhar sempre que tiverem um pensamento positivo. Então, uma mente positiva, ela te leva a resultados positivos. Não sempre, mas todos os resultados positivos é porque você pensou positivamente. E por último, aqui para falar para vocês de Freud, juntamente com as exigências da vida, é o amor e o exemplo que mais educam. Né? Isso aqui eu deixaria com os pais, que 1000 palavras não substituem um exemplo. Né? Quando os pais dão um exemplo de como tratar as pessoas, de como ser nesse mundo, é onde vai te dar a conduta e o caminho a se seguir. Gente, como a gente começou assim um pouquinho diferente, a gente vai jogar para vocês aqui uns 10 minutinhos que vocês queiram perguntar alguma coisa, explanar algum assunto que eu saiba, que eu possa responder para vocês. A gente pode agora transformar esse finalzinho aqui em conversa. Que vocês tenham pergunta de competição, de ansiedade de competição, alguma coisa aí que eu possa falar para vocês da minha experiência ou do meu conhecimento como psicólogo. Não precisa perguntar todo mundo de uma vez, pode um de cada vez, assim, e não precisam ter vergonha nenhuma. Vamos lá, escutar o Daniel, vamos lá. Você precisa brigar muito, eu acredito que você precisa brigar muito com a sua mente, uma luta com a sua mente, para tentar superar ou continuar, você continue no seu pace, né? É uma briga ali que você deve ter internamente para conseguir terminar uma prova. Né? Durante essa luta que você tem interna, eu acredito que tem, o que você pensa? Que você tem uma ferramenta que você usa ali para tentar superar aquele sentimento da dor, superar algum pensamento negativo? Legal, Daniel. Boa pergunta. Algo que eu digo para vocês quando eu estou no meu limite, tanto em treino quanto em competição, que eu coloco e eu falo comigo, porque a gente fala com a gente. Todo mundo fala consigo mesmo, né? Loucos são aqueles que respondem. Né? Então a gente sempre está se perguntando. Tá? Algo que eu falo para mim, quando eu estou assim, eu falo sempre a mesma coisa. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Gente, competir, estudar, infelizmente namorar, viajar, qualquer coisa na vida, ela passa rápido. Passa rápido. Faz pouco tempo que eu comecei a estudar para essa palestra hoje para falar de vocês. Já estou aqui. Estou finalizando. Na vida, assim, as coisas às vezes elas são frações de tempo. Que é a noção de tempo? Né? Isso é outra coisa, eu ia para a parte da filosofia, mas tudo é muito rápido. E é algo que eu busco falar para mim. Mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E dá certo, sabe? Enquanto eu estou bem, eu não falo nada, né? Eu deixo para falar a hora que eu já estou no aperto, né? Senão você vai ficar demais, né? Na largada você não pode, né? Você tem que saber largar, né? Porque o triatlon, assim, a diferença do triatlon para as outras provas, no ciclismo o pessoal larga muito louco, sabe? O pessoal larga doido, assim. Eu fico até um pouco preocupado, às vezes dá bolo, tá? A gente cai. Mas eles largam, assim, tem atleta que diz, já falam isso, largar para 1000. Largar para 1000 quer dizer como se a prova fosse 1 quilômetro. Larga para 1000. E, nossa, vem aquela sensação de sangue na garganta, assim, é um negócio horrível, eu não gosto. O triatlon já é diferente, porque a natação, você não tem como nadar mais rápido que você nada. Você pode nadar, mas é só um pouquinho. Já acaba. Né? Se você pular lá o teu pace, né, que a gente fala, né, que é o tempo por distância, se você nada para 1,10 e de repente você quer largar para 50, você vai só até um pouco, né, Verônica? Daí quebra, né? A Verônica estava falando para nós lá, eu consigo nadar peito mais rápido, mas daí eu não fecho 1.400 no tempo. Acaba lá para frente. Dá para fazer. Então a natação ela é muito legal porque você tem que respeitar o teu tempo.
né? Quando dá a largada lá, que a gente está tudo alinhado lá, que é o momento mais terrível que tem lá, que você fica ali pronto, tá esperando aquilo lá, pé, larga, sai. Primeiro que você começa a correr até chegar no mar, né? E entra. Aí ela começa, daí eu começo um tempo assim na minha cabeça de acerte teu tempo, acerte teu tempo, acerte teu tempo, pô, daí deu. Daí arrumou, porque daí tem aquela adrenalina da largada, né, que dá uma explosão no corpo e tal, aquilo sai, aí eu ajusto o meu tempo para nadar, para me encontrar onde está nadando normalmente o pessoal da minha categoria, todo mundo que mais ou menos tem uma ideia, e sai ali e faço a natação. Mas normalmente não é na parte da natação que eu uso isso aí, é na corrida. Porque, assim, a corrida é onde já está acabando as coisas, né? Já pôs. No Ironman a gente diz isso, né? Que a prova começa quando você pôr o pé no chão. Porque até então, você não pode ter gastado nada, né? Se você chegar a correr sem energia, você errou a prova, não tem? Está no lugar errado. Então começa quando põe o pé no chão. Aí o duro é que quando você está perto do final, daí está o teu adversário do lado. Daí ali você começa a subir, daí ali que você tem que começar a falar consigo mesmo. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Mas para vocês da natação, isso pode ser útil de pensar que quando você deu a virada lá, saiu e aí você começa a ver que o outro está indo e você está indo, daí você começa a pensar na tua cabeça ali, ó, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, agora azar, vai até chegar. Não sei se era isso que você que eu te responderia, mas se vocês tiverem mais perguntas, eu tô aí. Vamos lá, Verônica. A gente tem uma situação muito comum na natação, que você cumpre todo o planejamento, você faz alguns treinos, tudo de rotina, preparação física, acompanhamento profissional, e na hora você não consegue performar o que você queria. Isso é muito comum. E aí, às vezes, isso contagia por meses aquela performance que não feita naquela naquele momento. Teria alguma maneira que a psicologia esportiva poderia ajudar nesse sentido? Bom, veja, Verônica, nessa parte, assim, vamos dizer, você chegou na prova lá, você já não está legal. Né? É uma questão de mindset que você tem que trazer consigo mesmo, daí seria aquela parte que eu falei lá da mente positiva. Mas, gente, é muito difícil de virar a chave se é um dia que você não está legal, que você não está se sentindo bem. Se você não está fisicamente bem, isso já é um pouco complicado, porque às vezes acontece, né? O Usain Bolt mesmo, eu acabei vendo lá que teve anos que ele não ganhou, que ele ficou lá em quarto e tal, isso frustra, leva a tempos, né? Quando eu estava lendo a biografia dele, ele já tinha sido campeão mundial, ele já tinha um recorde mundial, mas ele não tinha medalha olímpica. E nessa parte ele pegou e falou assim, não, eu queria ter medalha olímpica porque quando você é campeão olímpico, as outras pessoas levam 4 anos para ganhar de você de volta. Então você por 4 anos você fica sossegado. Só que quando você perde, você fica 4 anos sofrendo para estar lá de volta. Né? No Sesc agora, que furou meu pneu, né? Que eu estava caminhando para vencer a prova. Furou o pneu, não tinha mais o que fazer, furou o pneu, acabou. Agora eu vou ter que esperar 1 ano. Gente, a gente fica numa situação mental, até porque as 2 últimas provas que eu participei, furou o pneu. Me tiraram da... Eram provas diferentes, uma era de mountain bike e outra era de speed. Mas eu fiz tudo o que deveria. Eu comprei um pneu novo para a prova, eu coloquei câmara nova. É um acaso, gente. A gente tem que suplementar isso, sabe? Você tem que passar por cima disso. Porque ser atleta é isso. É você se reerguer de novo. Né? O Phelps, ele tinha sido tantas vezes campeão mundial que isso já não era mais nada para ele. O que ele fez? Ele entrou em depressão. Ele começou a usar drogas, ele foi para o fundo do poço. De repente ele viu um desafio de que ele se reerguer de novo e ser campeão mundial de volta. Ou seja, o que a gente precisa? Nós precisamos de motivação. Você tem que ter um objetivo na vida. O objetivo é o quê? É vencer tal prova, vencer meu tempo, ganhar esse destaque para os meus amigos, para o namorado, para a namorada, para o meu pai, né? A gente tem que encontrar a nossa razão de ser campeão, de você lutar tanto, de você correr atrás dos seus próprios objetivos, né? Uma das coisas que eu me lembro também de um grande atleta que teve, que a gente faz toda a preparação
A gente faz tudo, né? Tudo, como a gente estava falando aqui um pouco antes de competição, às vezes dá uma zebra ou tudo mais, né? Mas eu me lembro que tem uma frase do Mike Tyson, que ele diz, tudo está planejado até o primeiro murro. Daí muda tudo. Quando você toma o primeiro soco, aí muda totalmente a conversa. Aí que vem a capacidade do treino, de você ajustar, de você tentar acertar. É algo que a gente usa dentro da empresa também lá, Verônica, é redução de danos. A gente pega uma situação que está ruim, vamos tentar tirar o melhor dessa situação, né? De repente, puta, não vai dar certo por 100, vamos correr por 400, vou tentar fazer o meu máximo e depois se preparar para a próxima, e a próxima, e a próxima. Essa é a capacidade que eu falei para vocês, que é da resiliência, né? A gente tem que se reerguer por si mesmo, gente. As outras pessoas podem nos ajudar, os pais, dar apoio, tudo isso, mas motivação é algo que vem de dentro. Ela não vem de fora. De nada adianta colocar um monte de coisa na cabeça de vocês para que vá, sendo que vocês não queiram. Não vai dar. Né? O Pina não consegue fazer uma pessoa dar o máximo dele dentro d'água. Ele consegue pegar o tempo e motivar ali fora. Agora, se a pessoa não quiser mesmo, né, não ter um objetivo, né? O Ricardo falou para mim de um objetivo que você colocou lá, que os caras ficaram tudo louco lá também, até eu ia querer, né? Ele ofereceu, falou, pesado, agora vocês vão fazer tempo aqui porque vão ganhar pastel. Eu falei, mas até eu ia nadar mais rápido. A gente tem que encontrar, às vezes, um objetivo que é lúdico, que é engraçado e tal. Aí ele falou que deu muito certo, todo mundo nadou rápido lá e foi, né? Virou. Pô, o pastel e coca até eu, bato o meu recorde lá. Eu tenho ouvido bastante. Você treina com o bloco e joga com o treino. Treinar com o lugar e jogar com treinar. O que você tem para falar sobre isso? E como motivar essa criançada a treinar como nadar, como jogar, no dia a dia. Para poder ganhar o céu. Isso é bem complicado, Ricardo, porque é o seguinte, a gente não tem hoje assim algo que vai funcionar para todos, né? Então, aquilo que eu elenquei para vocês, a gente tem que dar a base. Às vezes o que eu penso, se a gente fizer o básico, já é bastante, sabe? Se você der condições, como eu vejo que você faz, de levar os meninos, de estar junto lá, né? De treinar, isso já é um exemplo. Vamos dizer, você está fazendo o que eu penso que é o baita caminho, que é o ideal, que tá levando eles num mundo que é sensacional, que é do esporte, né? Num mundo justo. Agora, o treinar para você ir bem, isso é diário. É todo dia, é participar de competição, é se entender, é de ver, de tentar controlar aquela ansiedade da largada, aquilo que desanda, assim, o intestino solta, saber o quanto tempo que você tem que ir no banheiro, tal. Isso é tudo normal, gente, isso acontece com todo mundo. Eu, antes de uma prova, umas 4 vezes no banheiro antes, é horrível, assim, mas só que você procurar se entender, se conhecer e talvez fazer uma meditação, buscar, né, aquilo que eu fiz com vocês foi muito rápido, né, da questão da respiração, mas uma meditação, ela ajuda muito de controle de estresse, de ansiedade, de que possa te levar, né, se enxergar, gente, isso é algo, assim, muito potente, se enxergar ganhando, olhar antes na natação, se ver mergulhando, fazendo todo o trajeto, tudo que dá, como que você vai terminar, como que eu vou estar, se vê isso, porque a mente ela é um ensaio, os pensamentos é um ensaio da realidade, daquilo que vai acontecer. Então, se você fizer isso, você vai se ajudar a chegar nisso aqui. Mas são vários caminhos, né? São todos eles difíceis, né? Porque o que a gente vai pensar? É uma pirâmide assim, né? Os 400 lá que sobrevivem no mundo, pô, vamos pensar no mundo, não é ninguém, né? Do Brasil, a gente teve quantos? O Guga? Só? Não, teve mais, né? Mais algum tenista, né? Não é muito a minha área, assim, não entendo tanto, mas eu sei que o Guga ganhou dinheiro. Uns 3, né? Vamos lá? Antes da competição. Mas ele consegue
competir bem? Então, eu acho que 50% da resposta já está dada. Porque antes da prova não tem como a gente não ficar ansioso. Isso aqui faz parte da nossa carga genética. Vem lá de quando nós éramos Homo sapiens ainda, que a gente tinha que ficar nervoso, a gente tinha que soltar o intestino. Por quê? Porque quando ia lutar quando era Neandertal, lá que ia lutar lá com os animais, a barriga ela era proeminente, assim, ela era para frente, porque eles tinham que comer muita gordura, e crescia a barriga, né, que é onde mais, né, se acumula, né, o primeiro lugar que acumula a barriga do homem, então ela ficava assim. Então nessa parte é onde mais cortava. E quando cortava, se tivesse ali as fezes, ela infeccionava e era fácil de morrer. Então por isso eles não precisavam ir no banheiro, né, onde eles estavam era tudo normal, então eles já soltavam antes. Isso aí vem uma carga genética, esse é o dilema de quando eu estudei essa parte. Então por isso que o intestino solta, a gente fica ansioso, não dorme direito antes da competição, mas a gente tem que ter na cabeça. Isso é algo que você tem que ter pronto. Não é por causa de uma noite que eu não vou bem. Não é porque eu não dormi bem essa noite que eu não vou bem. Hoje eu vou porque eu estou treinado. A gente tem que falar pra gente. Então, o que eu te diria é você conduzir ele a esses pensamentos positivos. Falar, beleza, você sabe que, obviamente, você tem que ficar nervoso, porque é como se fosse um encontro, o primeiro encontro da namorada. Primeiro encontro da namorada. A gente fica ansioso e começa a suar e não sabe o que faz e olha no relógio, né? Na competição é assim para tudo, entrevista de emprego, as coisas que realmente nos importam, elas são importantes a ter isso na vida para que diferencie das coisas que são normais. A gente tem que se sentir ansioso, porque é um momento importante, é um momento esperado, porque a gente treina para essa prova do Sesc Triathlon, por exemplo, a gente começa a treinar em novembro, né, Pina? Pô, eu tava ansioso pra caramba lá, assim, mas na hora que começa a prova, agora é competição, agora é a hora de eu curtir. Até ali eu vou estar ansioso, eu não vou dormir direito de noite, eu vou acordar dezenas de vezes e tal, mas vou dormir de novo, o importante é eu estar deitado, o corpo está descansando. É um caminho que a gente vai lutando, mas não tem como não ficar ansioso, isso não tem, não existe. O nervosismo faz parte do processo. Eu falei, pergunta ele já e aquele filho nervoso fica dado, não tá nem aí lá. Olha, se ele não ganha, daí acho que ele não está no lugar errado, né? Mas se ele ganha, ele é um sortudo, né? Porque é uma pessoa que daí já nem sofre por isso. Agora a gente precisa saber se aquilo está sendo importante para ele ou não. Daí eu vou dizer que é uma pessoa que não nasceu para fazer do esporte, né? Porque toda pessoa que... Esse é uma pessoa preocupante, porque certamente não está onde ele quer, onde ele precisa estar. Né? Porque... Vai lá, não ganha, vai voltar aí, vai lá. Você tem que ter aquela gana por aquilo, sabe? O que eu quero ganhar, eu quero, sabe? Tipo, você perguntar para a pessoa... Se é o que não fica, vai lá. O que você... Não é para isso, né? Ele vai ter que achar uma outra coisa que ele tenha essa vontade, que ele tenha... né? Poderia usar uma palavra mais forte aqui, né? Mas... a pessoa tem que querer, tem que estar nele, senão eu quero. E daí, por isso que gera ansiedade. Sim, o meio ele é bem complicado, né? Ele é bem difícil. Até porque nesse momento aqui eu penso que estou falando assim para pais que conduzem filhos, né? Imagino que seja uma situação assim de colegas cobrando, pô, você não fez, tal, você não conseguiu. É difícil. Isso é muito difícil, até porque nós não temos controle sobre o que os outros pensam. Essa é a chave do negócio. Quando uma criança é muito difícil de criar isso, né? Porque está se constituindo ainda toda a sua personalidade, né? Então, para chegar numa autoafirmação dessa do que você pensa é teu, é bem complicado. É daí que tem que entrar os pais. Porque nesse momento que você tem que confortar e dizer, olha, de quem que é a opinião que te importa? Dos amigos sempre importa.
Mas o que importa mais do treinador, que sabe da tua luta, dos seus pais, que sabem o teu valor, né? Só que é duro, porque às vezes o elogio nosso não é o mesmo que o elogio do amigo, né? E a crítica, às vezes, nossa não é a mesma do amigo. Às vezes a nossa crítica, às vezes, é pior que a do amigo, né? Mas isso é muito difícil, sabe? Porque nós não temos controle sobre o que os outros pensam, falam, agem, né? O ideal é esse, né? O ideal é esse, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Porque amigo tá ali pra zoar, né? Esse que é o negócio, esse que é a verdade, né? A pessoa não conseguiu, né? Mas não é o ideal, né? A gente pode falar aqui de um mundo irreal, né? Porque não é assim, né? No mundo não, é tiração de sarro, né? Não conseguiu, não sei o quê. Essa é a realidade, é o que acontece. Total. Não voltei esse clima, um tópico de adversário. Não. Eu penso exatamente isso, sabe? Então, o que é o ideal? Que a gente consiga entender que a opinião do outro é do outro, né? A minha é minha e você, quando você consegue ser autossuficiente de entender, eu estou fazendo o meu melhor, eu fiz o meu melhor e esse é o resultado que eu tenho, é o que deu, mas não é isso, né? Porque a gente só, assim como eu falei no início da palestra, né? A gente só posta para o que deu de vitória, né? Porque a derrota ninguém quer saber, ninguém te traz para cima, né? Mas pelo contrário, você tá ali no médio, já te levar para baixo, né? Mas talvez tentar essa parte, sabe? Buscar, a opinião, aí tentar o técnico para ver, né, da questão da equipe, se for algo assim que tá pegando muito, né? Porque bullying hoje é crime, né? Então, não é aceito, né? Mas buscar mostrar das opiniões reais e importantes que existem, né? Isso que eu diria para vocês. Pessoal, quem depois quiser conversar comigo, que na parte deve ter mais dúvidas aí, eu ainda alienado. Eu vou ficar mais um pouco. Mas vamos seguir. Vamos dar uma presentinha para o computador daqui em 5 minutos. Obrigado. Foi ótimo. Obrigado. Uma lembrança. Opa, olha aí, alguém. Obrigado, pessoal.